Oi, pessoal, eu sou Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fati, do Miojo Indie. Eu sou o Nick Silva, do Rockmans. E eu sou a Isadora da Popload. E no programa de hoje, selos incríveis que nós amamos. Preparamos uma série de recomendações com gravadoras, com selos pequenos, independentes, que a gente gosta muito, nacionais e internacionais, para você mergulhar de cabeça, conhecer outros artistas e ampliar o seu repertório musical, certinho? Chique. Certíssimo. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música, que é lá no Facebook, e também no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você vai ter todas as recomendações que a gente dá aqui, organizadinhas para você acessar. Aproveita também e segue a gente em qualquer plataforma de streaming onde você mais ouve, na Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. A sua assinatura é muito importante. Ou mesmo uma que você não ouve, se você ouvir na Apple, mas tiver Exato. Spotify, segue lá também. Boa, exatamente. Ajuda muito a gente. É brincadeira, mas é verdade, tá, gente? E por falar em assinatura, será que você não pode ajudar a gente todo mesinho? Por apenas R$5 por mês, você faz parte do nosso grupo fechado para padrinhos no Facebook, tem acesso a programas exclusivos, conteúdos, publicações especiais que a gente compartilha somente por lá com os nossos padrinhos. O que tem essa semana, Nick? Essa semana a gente tem mais um lado B, que é seu, sobre música eletrônica. É uma verdadeira aulinha. Só. Eu fiz uma lista de 10 discos para você começar a ouvir música eletrônica. Esse eu acho que é um programa que a gente pode fazer mais aqui pra frente, os 4, com mais algum convidado para se aprofundar mais. De cara eu dou 4 disquinhos assim que são fáceis para você começar a gostar, indo por diferentes campos da música. Tem uma progressão, assim, quanto mais disco você vai ouvindo, mais você vai entendendo um pouco dentro do gênero. Boa. Elô teve mais a participação de um padrinho hoje no Instagram? Hoje tivemos a participação do Matheus Galvão. Muito fofo, ele falou o disco que mudou a vida dele. E dessa vez teve o Riot, do Paramore. Achei demais. Enfim. E a história com a mãe dele, que é bastante cristã. Sim, eu não vou dar spoiler pra vocês irem lá no Instagram, Boa. lerem, darem like, comentarem, enfim. Tá lá, É gente. isso. Toda segunda-feira, uma pessoa diferente do nosso grupo dos padrinhos vai contar qual disco mudou a sua vida. Boa, perfeito. Então vamos pra pauta, gente? Bora. Selos musicais, gravadoras. Pra que serve uma gravadora? Elô Cleaver, de surpresa. Qual é a resposta? Meu Deus. Bom, é um hub de bandas e tal que você tem pessoas que trabalham no marketing, ajudam a disponibilizar todos esses artistas, essas músicas. É o que vai assim, dar o suporte pro artista, né? É o cara que vai falar assim, olha, você quer imprimir seu disco você faz por esse caminho. Aqui a gente tem um contrato com uma outra gravadora aqui que a gente consegue baratear os custos. A gente vai colocar você numa rota de shows com outros artistas. A gente vai colocar sua música, por exemplo, hoje em dia em todas as plataformas de streaming. Varia tem muito, muitos né? trabalhos que... Não, varia muito, principalmente com selos. É que tem muitos trabalhos que a gente não conhece, que é muito importante, tipo questões de editoras, né? Você cadastrar sua música e muitas coisas que essas gravadoras fazem que a gente, como ouvintes, às vezes a gente não tem noção, né? De tudo isso, controle de royalty e tal. Sim. E daí em selos, E tem depende. as grandes também, né? A gente tem, a gente vai pegar umas um pouco médias, baixas aqui, mas tem as gigantes que vão colocar um dinheiro por trás do artista, vão financiar o disco, tem toda uma fatia ali desse processo de financiamento do trabalho, né? E as pequenas, os selos e tal, que a gente conhece, que a gente fala, né? A Balaclava Records, esses selos que a gente tem aqui no Brasil. Cada um encontrou um jeito de funcionar. Algumas se tornaram produtoras, algumas são estúdios de gravação, né? Então você só, infelizmente não, né? O mercado da música, só a venda de música e CD não rola mais. Então, cada selo achou um jeito de movimentar e de ganhar dinheiro e dar suporte, assim, pro seu trabalho. Boa, muito bom. E o que você, Isa, traz como sua primeira recomendação de selo essa noite? Então, gente, eu vou jogar um pouquinho errado aqui, tá? Mas assim,
Vocês que me perdoem. Não tem errado. Não tem, né, amiga? Muito obrigada. Não tem. Mas a Errado, primeira que eu- Isa. É quem anda na rua sem máscara, Isa. Eu amei! É sobre isso. Bom, mas eu vou começar com a gravadora, a Stax Records. Ela foi fundada em 1957, em Memphis, no Tennessee. E só pra dar um Antiga. contexto, né? Então, pra dar um contextinho assim, rápido. Ela foi fundada em 57, Civil Rights Movement já tava ali um negócio começando. Segregação racial, Memphis é no sul dos Estados Unidos. Enfim, complicado. Mas essa gravadora foi fundada pelo Gene Stewart e a irmã dele, a Estelle Axton. No começo ela se chamava Satellite Records e era também uma loja de vinil, assim, do ladinho. E daí eles abriram a Stax, que era uma gravadora. Inicialmente eles queriam abrir para ser mais focada em folk, em country music. Mas daí, como era em um bairro de vizinhança negra, daí começou a muitos artistas iniciantes começaram a colar lá pra gravar. Porque era na vizinhança deles e eles eram super bem recebidos. O Jimmy e a Estelle, eles sabiam muito de música, né? Tipo, eles gostavam de música, assim, sabe? Conhecedores. E aí todo mundo… Eles não queriam saber se era branco, negro, enfim. Eles eram super bem recebidos. E aí começou a se formar uma panelinha ali, né, de artistas da soul music. E que artistas, hein? E que artistas, então. E eu trouxe a Stax porque ela não é tão lembrada quanto a Motown. A Motown é de 59 e ela nasceu, acho que em Detroit, se eu não me engano. E a Stax fica um pouco esquecida, né? O grande artista da Stax é o Otis Redding. Mas assim, o Booker T… ele era um grande produtor e músico. Ele trabalhou com o Bill Withers depois. O Isaac Hayes foi da… Porque daí a Stax, ela acabou… Enfim, aquela coisa, né? Vai crescendo, vai entrando artistas, vai formando ali um nome, dinheiro, vai crescendo. O bagulho começa a ficar meio desestruturado. Aí entrou um cara que se chama, acho que Al Bell, se eu não me engano, pra cuidar ali, contabilidade e tal. Que depois de um tempo, anos depois, acaba indo pra Motown. Mas daí a Stax, ela acaba indo pra Atlantic, como dentro da Atlantic, meio que Sim. um braço. E aí daí teve muitos artistas, tipo Isaac Hayes, Elvis Presley, teve a Mavis Staples, que antes era The Staples, que era ela e as irmãs dela cantando. Sabe o que eu acho massa? Só um comentário, né? Fala, que eu acho que amiga. muitas vezes a gente não sabe esses selos que parecem ser mais indie ou que tem artistas bem mais dentro de um nicho. Talvez não seja tanto esse, né? Mas tem muito selo que ele é dentro de grandes gravadoras, né? Sim. Porque é uma Sim. maneira de você trabalhar de forma nichada. Isso, assim. O meu também. Você fica achando que é super nichado, Exato. mas eles estão dentro de um grupo, né? E De um grupo, é meio que faz parte do marketing isso, né? Que às vezes Você ele acha começa como um selo independente, cresce, Sim. no caso do que a Isa falou, vem uma Isso. gigante e compra, ele fica um Isso. braço, tipo, entre aspas, o braço independente dessa gravadora. Sim. Assim, sabe? Isso é bastante Sim. comum, Exato. na real. É. Super, Sim. super. É que a gente às vezes não sabe, né? Às vezes a gente acha que é um negócio super Exato. pequeno, mas Sim. tá dentro de um guarda-chuva. Boa. Mas daí, enfim, daí acaba entrando para Atlantic Records, começa a entrar artistas, na época, né, bem grandes. Mas daí teve, tipo, ela quebrou, ficou no limbo, daí depois ela volta como uma gravadora independente, né? E aí, tipo, mais pra agora, assim, em 2003, ela virou um museu lá em Memphis. E aí, daí eu tava dando uma olhadinha, assim, ela teve meio que um revival em 2013, porque o Obama, Perfeito Nunca Errou, e a Michelle, eles fizeram um evento na Casa Branca chamado In Performance at the White House Memphis Soul. E daí eles convidaram, tipo, vários artistas da Stax, tipo Booker T, Stevie Cropper, Eddie Floyd, Sam Moore. E aí meio que deu um revivalzinho, mexeu um pouco ali. E aí, em 2012, a Stax voltou, mas pequena, bem pontual ali. Eles assinaram com o Ben Harper.
E o Ben Harper Tudo. E o Ben Harper ganhou o Grammy de Best Blues Album nesse ano, que acho que foi 2015, se eu não me engano. 2012 ou 2015, agora eu Boa. não lembro. É isso, assim, eu trouxe também porque é muito da memória negra norte-americana e principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, acho que quanto mais a gente procurar saber, assim, que o quão importante é pra tudo, né? Porque, por exemplo, uma Stax, ela simplesmente influenciou todos os artistas dos Estados Unidos, assim, cultura pop inteirinha influenciada por gente dessa gravadora. E um adendo rapidinho, que acho que o Kleber vai gostar de saber. Teve um braço da Stax, a Ardent, que daí começou a pegar nomes mais pop, foi a primeira gravadora do Big Star. Olha, É, tipo, um outro universo. Nossa, que legal. Exato, não é. sabia. É, Não sabia que mesmo. eles são de Memphis, eles eram de Memphis também, né? E aí era um braço, e eles piravam nos artistas da Stax. Mas assim, né? isso sempre foi. Sempre eles nunca ocultaram o fanatismo dele pela música negra mesmo. Sim, Boa. sim. Pô, moçada. Nick, conta aí a sua. Você que foi pego de surpresa. Deixa eu ver com quem que eu vou começar aqui. Cara, acho que eu vou começar com a Axel Recordings. Boa! Chique. Na verdade, é bem grande, assim. Ela faz parte de um grupo que chama Beggars Group, que tem também a 4AD e a Matador. É o que eu vou falar também um deles depois. Então, eles surgiram mais ou menos na mesma época, ali no final dos 80, por começo dos 90. E a Axel, principalmente no começo, era muito ligada à música eletrônica, com rave, dance music. Então, as primeiras coisas tem, tipo, The Prod, Basement Jaxx. Tipo, muitas das coisas que foram seminais. Essa cena ali, né? eletrônica britânica do final dos Sim. anos 90 ali, ela foi toda construída em cima da Axel Recordings. Então, ele tem um catálogo riquíssimo nesses primeiros anos dentro dessa música eletrônica e tal. Mas meio que isso não sobreviveu por muito tempo, assim. O final dos anos 90, esse tipo de música já tava bastante... Não em declínio, mas já não vendia tanto quanto no começo dos anos 90. E aí foi quando eles partiram pra um negócio um pouco mais rock and roll, assim. Tipo, o White Blood Cells, do The White Stripes, foi um dos primeiros discos, tipo, mais rock and roll deles, assim. E nessa época, acho que o White Stripes já tava meio que grandinho, assim, e foi Foi o bom disco que impulso, explodiu né? o White Stripes, foi esse. Então, foi um bom impulso pra eles. E aí, daí pra frente, anos 2000, foi tipo... Maya, Tom York, Radiohead, Vampire Weekend, XX, Adele, Friendly Fires, Beck, Jack Benatti, Radio Department, tudo. Ratatá, Tyler, The Creator, e a lista, tipo, segue muito. O que eu acho mais legal da Axel Recordings é porque o Richard Russell, que é o fundador do selo, ele também é músico, produtor, Ele é produtor multi-instrumentista. muito bom. E ele meio que caminha por vários desses discos. Então tem vários deles, principalmente a partir dos anos 10, quando ele começa a trazer uns caras mais antigos, tipo Jill Scott Heron, ele que resgata, o Bobby Womack, ele que resgata. Então ele e o Damon Albarn, do Blur, tem todo esse processo de resgatar antigos nomes da música negra que estavam esquecidos e reapresentar para uma nova geração dentro da Axel Recordings. É bem legal. Outra coisa legal também é que eles têm bastante coisa dentro do grime, assim, o Dizzy Rascal, que é um cara... Eu amo ele. Eu que é um amo. inglês que fez muito sucesso há um tempo, é tipo, cria deles, assim. O Afrobeat com Vampire Weekend ali no começo também surgiu meio que por causa deles e tal. A Adele deve muito, não do que ela fez, Sim. porque ela é puta talentosa, né? Mas, pô, Sim. toda a resposta mercadológica veio também por causa deles, assim. Eles deram um puta Sim. apoio e tal. O 21... Desde o primeiro disco, né? Então, o 21 foi o divisor de águas dela. Tem uma coisa também é que eles fazem muita distribuição, principalmente a distribuição europeia de alguns trabalhos vem todas por eles. Tipo, Frank Ocean, se eu não me engano, tem vários singles ou coisas distribuídas por eles, sabe? Então, essa coisa da 4AD da Matador. Eles, tipo... Sim. Várias coisas que são americanas, eles vão lá e distribuem pela Axel no Reino Unido, assim. Isso é bem legal. E acho que como alguns discos fundamentais, eu ia falar o The Prodigy com o Fat of the Land. Perfeito! Que mais? O Adele com 21, que é importantíssimo. E o Amo. primeiro do Vampire Weekend de 2007. Boa.
Eu vou recomendar, então, um texto que eu escrevi com 10 discos essenciais da Excel Recordings, que eu publiquei já há algum tempo. Tem, eu acho que esses que você citou, mas tem mais alguns outros, tipo Radiohead, M.I.A., e tipo, o próprio King Crew também tem lançamento de discos. Nossa, é por verdade, eles. ele é de lá. É. Tem muita gente. Elozinha, Bom, vou começar aqui por um que eu gosto muito, que é a Sub Pop. O Sub Pop é um selo americano, ele foi fundado em 1986 por, enfim, 2 mocinhos lá que gostam de música. o Ele Sub começou... é o Sub São Carlos e o Pop São Wagner. Exatamente. Né, uma parte legal é que ele começou como um zine, na verdade. Ele foi um projeto de faculdade, assim, de um dos moços. E daí ele foi crescendo, daí ele foi lançando cassete, sabe? Curadoria dessas músicas. E daí, em 1986, ele lançou esse primeiro LP, assim. Que foi uma grande curadoria de hits que já tinha, na época, Sonic Youth e tal. E ele realmente ganhou um puta sucesso no final dos anos 80, quando ele assinou principalmente o Nirvana, também o Soundgarden. E daí depois grungeiros total. Essa cena de Seattle surgiu por causa do Sub Pop, assim. Por causa da Sub Pop, eles são super, assim, grandes por lá. E por causa desse sucesso também, a label foi comprada pela Warner. Daí foi a grande virada, assim, pra eles. Eles se tornaram uma label grande, assim, entre os indies, né? Eu acho que é o grande... Tem várias bandas que o grande sonho é você ser assinado pela Sub Pop. Tem uma paradona. Rolou várias tretas internas, um dos mocinhos saiu, porque ele não queria ser tão grande, tipo, ele queria ser mais indie, enfim. Mas daí hoje, fiquei muito feliz. Tipo, eu conheci mais o trabalho deles quando a Frankie Cosmos soltou os últimos por eles. Eles também têm Bully, que é uma banda que eu gosto muito. Tem Beach House, é deles Beach também. House. Muita coisa Se eu não boa. me engano, os primeiros... Virakini também é deles. Todas essas bandas, tipo, de meninas de rock, assim, é quase Sim. tudo eles que distribuem. Fleet Foxes também é deles. The Shins também. Wise fora Blood. os indie velho, né? Tipo, Uhum. Tem uma coisa bem legal da Sub Pop, é que ela ficou muito conhecida por responder às bandas que enviavam os materiais Meu, pra audição. Eu Tipo, li nos anos isso. 80. É muito legal. Eles faziam uns textinhos assim, falando, tipo, cara, seu som é uma merda. Nossa, é verdade, A eu gente já li. nunca vai publicar isso. Eu já E aí li tem isso até num casos de livro. bandas que, sei lá, foram negadas por eles, foram pra outros selos e verdade. depois se deram bem na vida, assim, sabe? Tipo, é engraçado acompanhar. É verdade. Eu li que eles começavam os e-mails com Hey Loser, quando o cara não era aceito, tá ligado? caralho. Mano, o pessoal maluco, assim. Mas enfim, é um selo muito babado. Tipo, se tá lá é porque o negócio é muito bom. E é isso, eles têm esse suporte da Warner. Então a equipe é junta, né? Então é uma distribuição muito grande mesmo, assim, que rola. E Sim. me gusta, Sub Pop, gente. Arrasou, amiga. Classic. Classic. Comecei com uma clássica aqui, né? Eu Garota gostei. clássica. Pô, Então eu vou Gostei. também com uma clássica aqui. Minha primeira Vai. indicação vai ser a 4AD. Ou, como era Ai. antigamente, quando ela foi fundada em 1980, ela se chamava Forward, de ir pra frente, pro futuro, em frente. Olha, E aí ela foi sabia. E ela foi reduzindo, ela passa por um outro processo que ela fica Forward, e daí depois ela fica só 4AD. Então, tipo, Que ela demais. fica... Essa siglinha gostosinha, assim, fácil de ler e bonitinha. Ela também faz parte do Beggars Group, que na verdade é um conglomerado de vários selos independentes ou de médio porte, que justamente para ter essa maior alcance mercadológico, facilitar frete, transporte, agendamento de shows, tudo isso, se unem para tornar as coisas um pouco mais fáceis para eles e, obviamente, conseguir mais dinheiro em cima disso e aumentar a circulação desses artistas, né? E nesse selo que o Nick já falou, tem tipo a Rogue Trade, Matador, Excel Records e a Young Turks. E aí, assim como a Excel Recordings que o Nick falou, a 4AD ela tem um nome por trás, que é o Ivor Watts Russell, que é o cara que criou o This Mortal Coil e que ajudou a consolidar essa imagem do dream pop e da música gótica, principalmente na cena britânica dos anos 80. Então, é ele e o Peter Kent, são os dois criadores do selo, mas a imagem do 4AD em cima
toda da imagem do Ivo, de tudo aquilo que ele produziu ao longo dos anos 80. Ele tocou com várias dessas bandas. Então, tipo, toda essa estética gótica, para além do The Cure, foi tudo uma criação da 4AD. Tanto que ela revelou nomes como Cocktail Twins, o This Mortal Coil, que eu já falei, a Bauhaus, o Dead Can Dance e outras bandas norte-americanas que acabaram sendo distribuídas por eles, que é o caso do Pixies, que muita gente, tipo, considera que é uma banda própria do 4AD, né? E aí tem essa coisa de que no começo dos anos 80 ela era muito voltada para essa sonoridade mais atmosférica, mais pro dream pop, mas que ao longo dos anos ela foi migrando e se permitindo dialogar com umas sonoridades mais pop. E aí hoje em dia a gente tem uns nomes tipo St. Vincent e Grimes, que são tipo dois símbolos muito duas artistas de grande renome e destaque dentro do selo, mas eles também atendem outros, tipo The National, TV on the Radio, o Ariel Pink, e é um selo que, tipo, cada vez mais tem ampliado esse campo de atuação deles. Então tem Purity Ring e mais uma porrada de outras bandas muito novas que eles fazem todo esse processo de distribuição. E aí, durante muito tempo, as capas dos discos da 4AD, elas eram meio que criações em conjunto do Paul West, que é o cara que fazia o design, e do Andy Rimbaud, que era a fotografia. Então ela tem uma estética muito própria, que é aquela capa do Breeders, por exemplo, que ela tem toda, tipo, umas cores meio desconfiguradas, uma grafia meio estranha. A própria capa do Return to Cookie Mountain, do TV on the Radio, é uma estética muito parecida com isso, que são essas colagens, essa identidade mega estranha, meio perturbadora. E para essa gravadora específica, eu também tenho uma lista com 10 discos essenciais que eu escrevi, que eu acho que eu até já recomendei no programa uma vez, mas eu posso citar alguns aqui, que é o caso do Doliro, do Pixies, o Heaven or Las Vegas, do Cocktail Twins. Perfeito. O Halcyon Digest, do Deer Hunter, que é um dos meus discos favoritos da vida. O Strange Mercy, da St. Vincent, e o próprio Art Angels, da Grimes, que são discos que dão uma dimensão dessa versatilidade do selo. E são todos muito bons. É isso. Bom demais. Vai lá você, Isa. Segunda rodada, Isa. Segunda rodada. Vamos lá. Vamos com a trama, vamos com uma BR aqui. Foi fundada em 1998. E tem o João Marcelo Boscoli, né, que é o filho da Elis Regina e do compositor, né, do Ronaldo Boscoli. André Sijman. Não conheço, me desculpe. Enfim, a trama entrou na minha vida com a trama virtual, que eu acho que como entrou na vida de vocês também, meus queridos companheiros aqui de podcast. Sim. Na trama virtual, eu descobri muita coisa. A trama virtual era meio que esse portal, site, enfim, era tão coisa legal. O que eu mais lembro é dos disquinhos que tinham no site, eram muito legais. Eram muito legais. Eu conheci, deu uma nostalgia. Tá dando nostalgia. Agora, nossa. Então, exato. Bateu. Eu nem tava querendo falar dela, porque eu fiquei meio. Puta. Tá. Mercúrio retrógrado, enfim, câncer, tá complicado esse mês. E aí, que saiu muita gente genial, né, da trama, assim, tipo, teve muita gente depois que foi trabalhar na MTV ou vice-versa, que tipo, gostava de música. A grande parada, assim, da trama, principalmente da trama virtual, era apresentar novos nomes, era tipo curadoria naquele começo de internet ali, que tava todo mundo baixando coisas, procurando em... Exato, e ficava, acho que, o pessoal meio perdido, né? Tipo, onde que você encontra música, blog, enfim. Só lembrando, na época não existia Spotify, tá, gente? Exatamente. Tinha que ir lá caçar na unha pra baixar no Limeware, sei lá, no Emule. Nossa, fui longe agora. Emule. Baixar música e vírus. Saudades. É o que tinha pra gente fazer. Mas enfim, tipo, trouxe uma gama de muitos artistas, assim. Tipo, eu tava vendo que na MPB eles lançaram, tipo, Otto, Max de Castro, Luciana Mello, Fernanda Porto, Rappin' Hood, Patrícia Marques. Teatro Toda mágico. essa galera que transitava entre MPB e eletrônica foi tipo... A trama foi o epicentro, né? Exato. E daí também os roqueirão, tipo Rumbora, enfim. Mas o principal, assim, que foi quando eu acho que eu... Tá, legal, trama. Deixa eu ver o que é trama. Foi por causa do Cansei de Ser Sexy, assim.
Verdade. Que era a gravadora, né, do primeiro álbum e tal. E enfim, daí eu acabei descobrindo o mundo da trama virtual, descobri muita coisa lá, aprendi. Às vezes eu até esqueço aqui no nosso querido podcast de falar, tipo, que a trama foi um bom começo pra ouvir música brasileira. É verdade, né? Tipo, Eu conheci boa sabe? parte das bandas que eu gosto hoje lá. Agora que eu parei, assim, pra pensar, que acho que a trama virtual foi muito importante pra mim. Então é isso. E daí, e pra mim, a banda mais importante da trama foi o Cansei. Sim. Sem dúvida nenhuma. Que depois, no ano seguinte, é a Domino Records que relança lá fora, né? Lá fora, exato. Como CSS já. Como CSS. Boa. Bom demais. Nick, Bom, vou com a minha cota BR aqui também. vem brasileiro. Vou falar da Honey Bomb Records. É um selo bem Nossa. recente, na real. Eles nasceram ali nos anos 2010, em Caxias do Sul. No Rio Grande do Sul, né? E eles basicamente surgiram pra tornar mais fácil a vida de uma banda, que é a Catavento, assim, tipo... Eles meio que surgiram em torno dela e em torno dessas outras bandas que orbitavam ali o Catavento. E a partir daí, o selo foi crescendo, assim, tipo, expandindo e pegando outras bandas ali não só do Sul, né, mas... o My Magical Glowing Lens, que é do Espírito Santo, o Bike, que é aqui de São Paulo. Então eles foram crescendo, assim, tipo, abraçando muita coisa e mais ou menos mantendo um estilinho, assim. Que é Uma pegada uma mais coisa... psicodélica, né? esse rock mais psicodélico e tal. E foi interessante porque a gente tinha muito a ideia desse rock sulista tradicional, tipo... sei lá, Cachorro Grande, umas paradas assim, que era, tipo, muito grande nos anos 2000. E aí, a partir dos anos 2010, meio que essa porra morreu, assim, né? Tipo, ninguém mais ligava. E aí, exatamente nessa onda um pouco mais psicodélica, até puxado por um Tame Impala e outras coisas psicodélicas que estavam fazendo sucesso ali na época, ganhou muita atração, assim, eles foram muito longe. Hoje em dia, acho que eles também funcionam um pouco como produtora de shows, assim, como é um pouco a Balaclava, né? Tipo, de também trazer coisas de fora e tal. Acho que também é um pouco de questão de pesquisa e conteúdo de mercado de música também. Eles produzem uns conteúdos em vídeo, umas coisas nesse sentido também, eu vejo. Então, eu não sei se é exatamente do selo, mas eu sei que gente do selo faz isso. É a galera que se assim, relaciona. A galera que se relaciona. Sei que alguns membros, assim, eles produzem bastante nessa área e é bem legal o conteúdo, assim, vale bastante a pena ir atrás. E acho que como discos essenciais dá pra colocar o Vasiliki do Marrakech, que é bem legal, o Ensaios do Descartes e pode ser o Chá do Catavento. Boa. Eu gosto do último lá, da capinha colorida. Do Catavento? Eu também é meu como é favorito. Não lembro também. Eu não lembro. Eu sei que a gente falou nas primeiras edições do podcast. Verdade. Boa. Tá bom. Vai lá, Flor. Bom, vou deixar minha brasileira por último, pra ser diferentona. Queria falar outra americana. Queria ter sido mais eclética, mas tudo bem, que eu gosto muito dessa. Chama True Panther Records. Eu amo! É a gravadora do... Como é que é o funkeiro brasileiro? MC Bin Laden. O MC Bin Laden. Gente, eu conheci o cara dessa gravadora muito louca numa Sério? festa. O Edu tava, o Edu conhece um dos caras dessa gravadora, o Edu Apeles. E eu passei muita vergonha, porque eu queria muito conversar com o cara. Eles queria vieram muito pro Brasil pra gravar com o Roger, não foi? Pode ser, amigo, mas Eu ele veio acho numa que segunda foi. vez. Ele já veio várias vezes, esse cara, tá? Aham. Pelo que eu lembro da nossa conversa, ele já veio várias vezes. E aí ele tava fazendo meio que um levantamento, documentário de funk de São Paulo que eu não sabia nada. Tipo assim, o cara sabia Pode crer. tudo. E eu, tipo, tá legal. Mas ele me deu um adesivo muito bonito. Obrigada. Eu tenho a imagem, tipo, no meu imaginário ele é uma pessoa muito descolada. Ele é ou não? Ele é uma pessoa normal? Assim, dentro Normal. dentro do que a gente vive, é normal, sabe assim? Normal. É que eu amiga. acho esse selo muito descolado. Até o site é descolado. Não sei, eu tenho É esse muito imaginário, bonito, assim. o logo é muito bonito.
É muito bonito. Mas enfim, fala, é um perdão. selo que começou em São Francisco em 2004. E, na verdade, ele foi comprado pela Matador Records em 2009. Depois do sucesso, eles lançaram o primeiro álbum da banda Girls, né? A banda que também é de Sim. São Francisco. E daí foi um mega hit. E daí eles cresceram e foram comprados pela Matador, mas ainda trampam, né? Nesse esquema, trampam o nicho deles. Mas tem o mesmo time da Nossa, eles Matador. têm muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Então, eles lançaram o Unknown Mortal em 2011. O Perfeito. Princess da Abra é deles também. Tobias Slow Resso Tie. Jr. é deles também. O King Crew, vários lançamentos do King Crew, na verdade, Sim. é deles. Os primeiros maioria. são todos por eles. Os até primeiros o- singles, EPs e afins. Acho que o único que não foi esses últimos, eu não tenho certeza, assim. Porque no site fala até o Man Alive. E esse é o... Que mais? Eles têm uma banda que eu acho que é do... eu não sei se é um dos integrantes que é meio que sócio do selo ou alguma coisa tipo, que é o Lemonade. Que eu acho bom eu pra vi caralho. no site, mas eu É. nunca ouvi. É um popzinho bem tropical, assim, tipo, Sim. bem... Já bem, tocou meio- aqui, não tocou? Eu acho que sim, não tenho Eu certeza, acho assim, que mas é uma tocou. banda muito gostosa de se ouvir, tipo, bem clima verão, assim. Um cara muito mara, o Jonah Mutono também, que eu acabei conhecendo por causa do site deles. Kelsey Lu, tem várias coisinhas assim, que eu acho que tudo que eles lançam tem essa estética meio indiezinho. É bem descolado. É bem descolado, exatamente. Acho que descolado é uma boa palavra, assim. E tem o MC Bin Laden, né? Que, tipo assim... maravilhoso. Review na Pitchfork! Eu amo quando as pessoas pegam o texto da Pitchfork, só anota e comparam com, tipo, É do muito MC bom! Bin Laden com outra É muito pessoa, bom! sabe? É muito Sei lá, bom! Stroke 6.8, MC Bin Laden 7.7. Ai, gente, maravilhoso. Enfim, True Panther Records, gente. Selo descoladíssimo, vale a pena dar uma olhadinha. Tem Shlomo também, que é mara. Eu então, amo assim, Shlomo. Nossa, saudades. Né? Saudades. Batidinhas chiques. É isso. Boa. demais. Sou eu? É, amigo. Vamos de nacional aqui. Minha recomendação é o meu queridíssimo selo Risco, aqui de São Tudo. Paulo. Amo. Boa. Ele foi criado pisou. em 2013 pelo Gui Jesus Toledo, que é produtor, multi-instrumentista, toca com uma galera aqui, e o Guilherme Giraldi. Inicialmente, ele nasce como um coletivo de várias bandas independentes, e a ideia era produzir os materiais em vinil e físico de alguns artistas. No caso, tipo, o Terno, Charles Marretas, Memórias de um Caramujo, Luiz Alian. E aí, depois, aos poucos, ele foi expandindo, ele foi atraindo pessoas para além do núcleo aqui paulistano, dessas bandas paulistanas, que em geral são todos amigos. Por exemplo, o Tim Bernardes e a Luiz Elias são amigos de, tipo, colégio e tal. Colégio, E eles foram faculdade, criando- eles são muito amigos. E a galera inteira se ajuda, né? O próprio disco da Luiz, o Azul Moderno, foi todo feito nesse esquema de, tipo, um começa, o outro termina, daí no meio muda todo o processo. Então é uma galera que colabora bastante tem criativamente. um vídeo antigo da Luísa tocando no Monkey Bus, que é tipo, a banda dela é basicamente pessoas do risco, assim. Tem tipo... É. E aí, nesse processo, eles conseguiram produzir em um curto espaço de tempo, que são, pra mim, alguns dos melhores discos da música brasileira da década passada, que é o caso do Terno, com o Melhor Que Parece, o próprio álbum de estreia do Tim Bernardes, que é o Recomeçar, de 2017, tem Mari Romano, com Romance Modelo, a da Luísa Leão, o Azul Moderno, de 2018, que é lindíssimo, nos discos que eu mais amo na minha vida, Maria Beraldo, com Cavalo, em 2018, tem o Demais. Jonas Sá com o Puber, o Quarta B com Lição 2 do Dorival, que é de 2018. Amo! Ano passado saiu uma porrada de discos muito bons que a gente já recomendou aqui, que é o caso do Jonathan Doyle e os Garotos Solventes com Alienígena, Ana Frango Elétrico com Little Electric Nossa, Chicken esse Heart, disco que é é o disco do maravilhoso. É ano só ano pedrada. passado, e Só o Giovanni pedrada. Cideira com a Mixtape, que tem a participação do Bank, eu tô com Bender na cabeça, do Bank da Bugarins também na produção. E é isso, é um selo que é musicalmente bem versátil, ele transita por faz esse processo de resgate da música brasileira dos anos 70 e 80, só que com uma linguagem muito fresh, muito atualizada, com aquele jeitinho, tipo, muito próprio que é do selo Risco, assim. Nossa, Gosto um dos que muito eu mais deles, eu gosto é acho o Charles que... Marretas. Eu acho É, muito tua cara, divertido. eu não viajo muito. Tem esse, tem o Pedro Não piro Pastorius, também. que também é deles também, mas eu não piro tanto. Eu amo mais a parte das meninas. Os trabalhos das meninas que saem pelo selo são sempre, tipo, muito bons. Sim, com certeza. É isso. Arrasou nessa dica. Eu amei. Isa, seu último selo.
Ai, minha última aqui. Emocionadíssima estou. Deixei para o final porque foi onde tudo começou. Foi quando eu olhei e falei: o que é esse negocinho escrito aí, hein? É a Rough Trade, gente. Amo, sua cara. É, minha bolsa. Né? Meu saquinho de andar. As pessoas, menina Rough Trade ali. Então, gente, a Rough Trade, ela começou, na real, como uma loja, né? A Rough Sim. Trade Shop, em Londres, em 1976, pelo Geoff Travis. E assim, aquela coisa, né? Aquela mistura ali do Brasil com o Egito, da Inglaterra, que no caso é mistura da Inglaterra com Jamaica, Caribe, daí vendia, tipo, garage Eu lembrei. rock. Daquele vídeo eu lembrei do menino, do vídeo do cara que chega e fala assim: Arigato! O que é que a gente vai aprender hoje? Egito! É isso, Kleber, ele ilustrou super bem aqui pra mim. Então, e daí mistura ali reggae, garage rock, enfim. Daí, depois de um tempinho, em 78, eles têm um primeiro lançamento ali de uma banda de punk francesa. Daí eles começam um negócio que se chama The Cartel, que é meio que uma organização de selos bem pequenininhos, tipo a Factory Records, a Two Tone Records, que tipo tem The Specials e todas as bandas de Two Tone da história da Inglaterra. Então começa ali um movimento no final da década de 70. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, Eu tô muita coisa. descendo a lista aqui, é muita banda. É muito, meu Eu amigo. não lembrava que eles eram E tão esse- antigos assim. É bem antigo. Então, daí, eis que essa é a história. A Rough Trade, daí, acaba entrando em falência. Ela... Acontece um zilhão de coisas. Eu já li o livro há muitos anos. Esqueci já tudo. Enfim, mas acontecem muitas coisas. Entra sócio, quebra, vai, volta, enfim. E aí, tipo 2000, assim, 99 para 2000, eles voltam como uma gravadora. E é aí que o bicho pega, porque eles conseguem descobrir os Strokes e são eles que colocam a maior banda de indie rock dos últimos 20 anos na praça, porque o single do The Modern Age foi lançado pela Rough Trade primeiro Eu pensei na que era Inglaterra. RCA. Primeiro é lançado na Inglaterra pela Rough Trade, esse singlezinho. Daí depois o Is This It, enfim. Mas primeiro, quem descobre os Strokes e começa toda a patifaria é com a Rough Trade. Tanto que Não tem, sabia. tipo, num compactozinho tá tipo escrito Rough Trade. E é por isso que eu conheço. Uhum. Daí depois, tipo, Libertines, eles puxam. Aí, tipo assim... Aí abre a porteira. A galerinha porque daí, do rock inglês ali. Exato, porque daí quando eles conseguem, tipo, os Strokes, e daí eles vão começando ali junto, né? Meio que, tipo, começa do zero de novo, né? Daí as lojas eles conseguem expandir. Hoje em dia tem em Nova York, tem em Bristol, tem 2 em Londres. E aí, assim, Warpaint tá por lá, Little Joy, que a gente ama. Rodrigo My Morning Amarante tem coisa por lá também. Sim, My Morning Jacket, a Girl Band, que eu amo, o Galaxy 500, né? Tem... que mais que tem? Super Fury Animals, que é super, tipo, britânico, assim. Sim. Jarvis Cocker, Baby Shambles, né? Que é a outra banda do maluco do Libertines, Ryan Adams, Alabama Shakes, enfim. Só gente boa. Só gente boa, cara. E as lojas é o lugar mais legal do mundo, assim. É incrível. Parece que você não tá no lugar. Boa. Assim, parece que você tá em outra atmosfera, assim. Boa. Lugar encantado. É por isso, então, que você tem essa tatuagem embaixo do mamilo, que é da Rogue Trade? É isso, amigo, exato. Sabia. O logo, imagina que louca! Você já viu aquele cara que tem o corpo tatuado com a Record?
Meu Hã? Deus. Ele tem o Com a logo da Record? Record, da Rede Record tatuado no corpo inteiro dele. Meu Deus, Depois dá Kleber. uma gugada. É bizarro. É um cara, tipo, o corpo dele, a cara dele, as costas, braços, tudo com o logo da Record tatuado no corpo. Meu Deus. Eu já vou dar um Googlezinho. Quem é o próximo? Bom, Vai pra lá, finalizar, sua última. eu queria falar de mais um monte, na real. Tipo, Young Turks, que é maravilhosa. Maravilhosa. Acho que dá pra fazer uma próxima edição. Daí a gente traz convidado também. Tem Sim, bastante gravadora tem muita pra... coisa pra falar, Sim. gente. Procura também a Captured Tracks, que é maravilhosa. Mas eu Amo. vou acabar aqui falando da Matador. Que, puta, é um selo que basicamente também. definiu o que é o indie rock ali dos anos 90. O Enindie was Indie. Com certeza. Nasceu em 89 ali com, um monte de banda surgindo, assim, meio que o grunge também tava nascendo em outro lugar do país, dos Estados Unidos, mas a Matador foi muito mais pra esse lado do college rock, né? Tipo, que hoje em dia a gente convencionou chamar de indie rock. Então tem, tipo, Pavement, Liz Phair, John Spencer Blues Explosion, Yo La Tengo, Guided by Voices. Essas bandas, assim, que basicamente definiram o que foi o indie nos anos 90. Boa. Aí, com o tempo, como a gente falou, né? Eles fizeram parceria com a 4D e com toda essa galera, com a Excel e tal. E aí, eles foram pra um lado bastante indie, assim. Tipo, já nos anos 2000, eles assinaram com gente como Cat Power, Interpol, Mogwai, Kurt Weill, Stephen Malkmus, Fuck It Up, Jay Rittard, Harlem, New Pornographers. Tipo, acho que até o último do Sonic Youth saiu por lá, se eu não me engano. Sim. Inclusive, se eu não me engano, quando eles completaram 20 anos, eles lançaram um mega box. 20 ou 25, eu não lembro exatamente. Mas foi um mega box, assim, com vários artistas de todas essas épocas diferentes, assim. Talvez seja um caminho bem legal de você começar, sabe? Tipo, pra conhecer todo esse catálogo do selo. Então, e eles têm, tipo, disco pra caralho, assim. Tipo, realmente disco pra caralho. E aí, das coisas mais recentes que tem lá de legal, dá pra citar Queens of the Stone Age, Savages, Paul Banks, Perfume Só Genius, Thurston Moore, Ice Age, Lee Ranaldo, Magic Cloud, que acabou, na verdade, né? O Chelsea Light Movement e bastante coisa desse tipo, assim, que querendo ou não, segue nessa onda do indie rock, que basicamente foi da onde eles saíram, eles meio que continuam até hoje, mas eles se expandiram bastante, assim, então tem muita coisa legal. E também nessa de expandir pra Excel e pra 4AD, né? Então, meio que coisas publicadas na Matador também estão nesses outros selos. Sim. Boa. Boa. E você, Maria Heloísa Cloverson? Foi Albuquerque. isso. Cara, eu também tinha vários outros na cabeça. Gente, se você não conhece a Balaclava agora, assim, vira esse podcast também, né? Tipo, pare de ouvir. Então, não vou comentar eles. Eu queria sair do indie. Eu fui pra um que eu acho que vocês vão ficar até surpresos. Bem louquita. Que é alguma de K-pop. Não, é uma brasileira. É a Mamba Records. Eu pensei neles. Eu amei. Arrasou. Bem louquitos, tipo, eletrônico, house, né? sei Loucos lá. em Cristo, né, gente? Loucos in Christ. A Mamba começou em 2016 pela Cachu e a Carnioso. A Cachu é uma puta DJ também, produtora. A Carnioso é a Laura Dias, vocalista do Teto Preto. Então, eles começaram a lançar artistas que estavam envolvidos direto ou indiretamente com a festa Mamba Negra, que é uma festa que já rola em São Paulo faz um tempão, ocupação na rua e tal. E, enfim, responsáveis por alguns lançamentos, como o próprio Teto Preto. Por eles eu conheci uma produtora chilena, se não me engano, a Vale Sushi, que é super babado também. Nossa, Então, sim. housezeira, tipo, às vezes uns eletrônicos mais malucos. Mas é muito divertido, eu acho muito legal. Teto Preto é uma banda que eu acho muito legal mesmo, o trabalho deles. Acho que eles fazem uma mistura legal de eletrônico com música brasileira. Eles trazem muita... O próprio Pedro Zopelar, que é um dos integrantes do Teto Preto, produtor de várias músicas,
Ele não é necessário. Eu acho que ele não é do Mamba Rex, mas, tipo, tá junto no rolê, assim, que é um bem puta legal. movimento, mó legal aqui em São Paulo. Sim. Eu acho que o mais legal disso do Mamba, da Mamba, de maneira geral, é esse aspecto de ocupação do centro, de que, sei lá, no Sim. começo da década passada, o centro era um lugar hostil para as pessoas e teve todo esse processo de ocupar, de fato, os espaços, de criar festa no meio do centro, na rua, e fazer as coisas fluírem a partir disso, né? Esse eu acho que talvez seja o maior valor em relação em cima de tudo que eles produzem. É um movimento super político, são pessoas assim super engajadas nesse sentido, mas que também produzem festas e sons e sei lá, qualquer tipo de produção artística que é muito interessante, né? Então acho que vale seguir esse universo, até o Loic, ele também tem, não sei se ele não lançou pela Mamba Rex, mas ele também tem um projeto musical que é massa, todo um trabalho, né, de performance que é super lindo. Então é todo um universo que vale a pena conhecer. E a música eletrônica, mas ele é house, Chama né? Então é bem La Home relaxante. Statue, o nome do projeto Isso. dele. É uma parada que eu acho até relaxante. Essa Vale Sushi, tipo, é meio maluco, porque parece super agressivo, mas quando você coloca assim, tem essa coisa relaxante de ouvir. Então vale a pena conhecer. Mamba Records. Muito bom. Uhul! Eu amei. Boa. E você? Vou pro meu último, então. Eu escolhi por um selo que eu, de fato, ouço muito, que é a Jaguar. Ela foi criada em 1996 pelo Darius Van Harmon. Ele era um professor de matemática e ele começou a ajudar as bandas de amigos dele a se organizarem financeiramente e distribuir os trabalhos deles. A partir disso, ele criou o Jaguar, que é esse selo que inicialmente ele tinha um foco muito pro folk e por esse resgate do rock dos anos 70, assim. Tanto que várias das críticas relacionadas ao selo no início da formação dele é porque era um selo muito de gente branca, tinha pouca transição, era tudo muito parecido, era tudo muito voltado pro folk. A partir dos anos 2000 ele começa por um processo de transição e de empretecimento, de surgimento de artistas negros dentro do selo. Então, tipo assim, o alcance, a sonoridade, o tipo de artista com que eles trabalham foi mudando muito. Então, ao longo dos anos, eles já tiveram nomes como Ockerville River e Dinosaur Jr., só que, tipo assim, os principais nomes hoje em dia são o Bon Iver, que ele surge já eu acho que ele lança o primeiro disco independente, depois o Jaguar distribui, ele tem um alcance maior. Mas você vai ter Foxygen, você vai ter o Unknown Mortal Orchestra por eles também. Você tem a Sharon Van Tien, que tem os trabalhos distribuídos por eles. Você vai ter a própria Angel Olsen, toda a discografia dela de estúdio é distribuída por eles. O Moses Sumney talvez seja um dos nomes mais recentes, e a Jamila Woods, que então eles já fazem por esse processo de transição, de trazer artistas negros pra dentro desse selo. E, tipo, eu gosto muito. Cara, tem muita coisa, assim, umas bandinhas menores, mas que são bem importantes, tipo Oneida, Small Black, Nap Eyes, que não são bandas tão grandes, mas que elas têm esse impacto cultural bem relevante na cena independente dos Estados Unidos. É um selo que eu consumo muito, assim, principalmente por conta do Bon Iver e de todo esse universo de artistas meio que foram crescendo no entorno disso, assim. Gosto bastante. É bem bom. Boa. Eu gostei, amigo. Arrasou. É isso, acho que fechamos aqui nossas diquinhas. Lacramos. Vários trabalhos para você mergulhar. Comece por esses selos, vai pegando os principais trabalhos e vai mergulhando, ampliando o seu leque musical aí. E conta pra gente qual que é o seu selo favorito, qual selo você gostaria que a gente comentasse numa próxima edição do programa. O que você sentiu falta, o que você ama ouvir, quais são os selos que você mais gosta. Certo? Boa, certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos aqui ao segundo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Isadora, o que é esse bloco? Nesse bloquinho delícia, a gente vai trazer as novidades musicais que estão batendo mais no nosso coração, não é mesmo, Kleber? É isso mesmo, Isadora. Uhul, que legal. Uhul. E o que você, Isadora, não para de ouvir? Ai, gente, já vai começar comigo. Gente, ó, assim, Várias vou ter que coisas. falar. Não, eu assim, por razão de ter muita coisa pra falar, peguei e falei assim, não vou falar várias coisas, vou falar unicamente uma coisa e uma coisa que vai sair amanhã, se você está ouvindo hoje, quinta-feira. Eu vou ter que falar
eu vou Vem. ter que falar Vem. de Women in Music Part 3, terceiro álbum das minhas irmãs. Nesse dia que você tá ouvindo. Não, música nova. Eu ia perguntar se você já ouviu, mas é óbvio que você já ouviu, né? Amigo, eu ouvi porque eu entrevistei elas, né? Então, vamos lá. Hoje, dia 25, que é quinta-feira, sai a entrevista que eu fiz com elas na Harper's Bazaar Brasil. Eu depois jogo pra vocês o linkzinho pra quem é padrinho. Vai estar lá no nosso grupo. E quem não é padrinho, joga no Google, luta lá e encontra. É isso aí. E amanhã, sexta-feira, que sai o álbum, no caso, vai sair meu reviewzinho no Monkey Buzz, hein, moçada? Tá bem bonitinho, eu fiz com muito carinho. Boa. Então, vamos lá. Fofa. Esse álbum, na minha humilde opinião, é o melhor álbum delas pelo simples fato de espontaneidade, leveza e confiança. Gente, é sério, de verdade. Quando Sério a que mulher você achou o melhor mesmo? Amigo, eu achei, sabe por quê? Vamos lá. O primeiro, o Days Are Gone, eu adoro. Foi onde tudo ali, minha cabeça explodiu. Mas assim, é O ainda um início de álbum um sonho. tímido. Deu tudo Hã? certo. O- início de um sonho. Exato, Deu tudo certo. isso, exato. Início de um sonho. Início de sonho é início de sonho. Debut álbum, sempre vou gostar, tá tudo certo. Segundo álbum, eu tenho um rancinho com ele, porque eu acho que aquela produção não é elas. Tipo assim, eu amo. acho que. Eu amo também, e amigo. vou defender. Não, tá tudo certo. A gente defende porque a gente ama. É uma das bandas da minha vida, assim. Eu acho mais divertido o primeiro do que o segundo. Divertido o primeiro é mais divertido. O segundo O segundo é mais mais emocionante. Tem umas É o mais músicas emocionante. tristes. tipo, Right Now é minha música favorita delas e tá no Something to Tell You, que é o segundo. Mas ele é um pouco. Enfim, vou justificar. Esse terceiro álbum, eu sinto muito mais. A Danielle o peso ali, é a mão, é a produção. O Ariel e o Rostam trazem muito, mas assim, meio que quem bate o martelo é ela. Elas apostam em muitas frentes. Eu tava com saudade de ver, tipo, um álbum que. Assim, gente, a gente vai fazer esse álbum, tá? A gente vai fazer esse álbum porque a gente quer fazer esse álbum, ok? Então tem R&B, anos 90, tem raga e dub numa faixa. Nó. Tem sério, amigo, eu acho que você vai gostar. Eu não sei se você vai gostar dele como um álbum, assim, mas eu acho que você vai entender o que eu tô dizendo. Porque eu achei um álbum legal, porque ele desafiou elas, ele tirou elas da caixinha. Não é só Fleetwood Mac, tem Steps, que já é um single, e é bem o Something to Tell You. É aquelas rhymes que a gente já conhece da guitarra, aquela paleta de cores caramelo, sabe? Sim. Enfim. Mas esse álbum novo tem uma música que chama Man from the Magazine, que a Danielle tá, tipo assim, brilhando. A voz dela parece da Joni Mitchell, a guitarra parece Joni Mitchell, tipo, aquele meio um violão ali, super cru, assim, não tem nada. É ela cantando. E a letra fala sobre jornalistas idiotas que já fizeram perguntas muito estúpidas pra elas. Uhum. Tipo a Esty, quando ela faz aquela cara do baixo, a Best Sim. Face, que a galera brinca. Já teve um jornalista que perguntou se na cama ela faz a mesma cara. Tipo Nossa. Nossa, escroto. assim, uou! Gente Então, do céu. pra você ver. E o nome do álbum, Women in Music Part 3, é muito de uma ironia, de uma brincadeira que… Com as esse salsichas nome- ao fundo. Exato, amigo. salames. Exato. Coloquei até isso na reviewzinha. E assim, eu gosto muito, porque ele é um álbum que meio que tem a vibe playlist. Não são, as músicas não são um conceito amarrado, mas eu gosto muito porque a primeira música, que se chama Los Angeles, conversa muito com a última, que é a Summer Girl, que a gente ama e, né, que a gente, assim, ama pesado. Muitíssimo. Ama. Mas aí tem uma música chamada Gasoline, que elas até lançaram agora no Instagram, só tipo um acústicozinho, uma versão trechinho, delas, um trechinho elas tocando. Que é assim, pra mim, é a Danielle, porque a produção lembra muito o J. Paul e muito o Sandy Alex G, que são os caras que ela mais gosta, tipo, no universo contemporâneo, assim. Então, eu falei, cara, agora sim eu tô vendo
quem são elas, sabe? Tipo, dá pra ver todas as referências mesmo. Não só de Tom Petty e de Fleetwood Mac. Aí tem uma que é divertida, se chama 3 AM. Só tem uma música do álbum que eu achei, tipo, meio... não me diz nada. Assim, mesmo. De 16 faixas, sabe? Tipo, o resto eu gostei bastante de todas. E eu acho que é um álbum que, sem contar a capa, de novo, é um trabalho delas com o Paul Thomas Anderson, é engraçado. A foto foi tirada no Cantiers, que é uma delicatessen lá de LA, e foi o primeiro show que elas fizeram, tem 20 anos. Quando elas começaram a banda, elas eram novinhas. E assim, é meio que um full circle, assim, sabe? Eu acho que agora elas estão trazendo quem elas são, com mais confiança. Pode não agradar todo mundo, mas eu, como acompanho elas e meio que sei, assim, o momento que elas estão vivendo, eu achei que foi libertador, assim, sabe? Gostoso de ver um álbum que não se leva tão a sério. Tanto que elas anunciaram o álbum em março, ia sair em abril. Tipo assim, ninguém tava esperando um álbum. E eu conversando com elas, elas realmente falaram que elas não estavam pensando em lançar um álbum. Só que daí, quando elas começaram a lançar Summer Girl, Now a Minute e Hallelujah, tipo, de maneira espontânea, nasceu um álbum, assim. Elas continuaram gravando e daí foi isso. Então, eu acho que vale muito pela evolução delas na carreira. E eu gosto muito de ver elas todas poderosas usando tops e saias de gel no cabelo e shredding na guitarra ali, entendeu? Então, é isso. Boa, arrasou. Bora Hello! lá, gente. Bom, essa semana saiu o novo da Phoebe Bridges, que até eu participei de uma live lá no Instagram da Balaclava. Falamos mais a fundo sobre ele lá, se alguém quiser ir ouvir, assim, um papo de Tá babado. meia hora, 40 minutos sobre o Que disco. pena que você não gostou, né, Lu? Eu gostei. Filho da puta. As pessoas de lá não estão acostumadas com a minha personalidade, que aqui a gente já se acostumou, que eu critico tudo e todos, entendeu? Sim. Então, assim, cara, faz parte, pelo amor de Deus. Falaram mal porque eu falei mal da Julian Baker. Tipo, gente, calma. Mas enfim, ela lançou o seu segundo álbum, Punisher. Pra quem gosta do primeiro, vai gostar do segundo, assim. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. É meio que uma vibe bem parecida. Eu acho que ele é mais acessível. Eu achei mais Talvez, pop. Você achou esse mais acessível? Eu acho que ela tem umas musiquinhas que são meio melódicas ali, que pega qualquer um. Sei. E aí as Mas eu achei historinhas... ele tristaço. Então, mas eu acho que é justamente por isso, ela, tipo, tem essa poesia que é meio que universal. Tipo, antes ela tem um jeito de compor que são sempre histórias, são narrativas, né? Sim, sim. E aí eu acho que nessa ela trata de um jeito que é um pouco mais universal o discurso dela, entendeu? Entendi. Não sei. Eu achei bem parecida, assim, no sentido do nível de quanto é pop ou acessível. Acho que talvez seja um pouco mais acessível, porque eu achei o instrumental mais bem pensado e bem feito. Tem mais elementinhos, né? Não é só um violãozão e a voz dela, que eu gosto, mas também não é só isso. Mas eu acho que realmente tem muita música triste, mas é um álbum pra você ouvir sozinho, ficar de boa, sabe? Tem razão. Ela não tá mudando pra caralho nada, mas ela tá trazendo narrativas legais e letras legais, que eu acho isso bem foda, assim. E que nem eu falei na live, eu esperava que ela fosse um pouco mais ousada no instrumental, porque ela é super jovem, esse é o segundo disco dela, né? Eu achei ela tem minha idade, tipo, ela nasceu em 94. Então eu achei que ela ia mudar, né? Tipo, alguma coisa assim. Primeiro disco dela, ela já achou a identidade, né? Eu fiquei meio assim. Mas sei lá, foda-se. Vou fazer essas cobranças de você quando você lançar seu trabalho também. Elo está no seu segundo EP e continua fazendo o mesmo tipo de som. E continua no inaceitável. conforto de casa. Pode falar, e eu vou falar, sim, estou. Pronto. E a minha segunda dica para o ódio do Nick é o da Marisa Monte, gente. Ai, Desculpa. mais tudo. um EP. Mais um EP eu até anotei aqui. Eu anotei que eu tenho a teoria por que o Nick sério. não gosta de Marisa Monte. Essa é a teoria aqui. Mas primeiro fala, depois eu explico a bom. teoria.
Bom, ela soltou Hotel Tapes, 1996, um ao vivinho. Tipo, parece um acústico, assim, né? De alguns hits. Na verdade, eu fui lembrar depois. A segunda música, Vidigal, com o Carlinhos Brown, ela tá disponível no YouTube já faz um tempo. Tipo, Sim. eu conheço essa versão por causa do YouTube. Eu me apaixonei por essa música no YouTube. E, enfim, agora ela tá disponível no Spotify, muito babado. E, cara, muito emocionante. Tipo, músicas com os Novos Baianos, né? Moraes Moreira, então eles Aquela cantando... com o Moraes Moreira que… Você viu o vídeo deles dois andando e cantando? E é o Não áudio vi da… ainda. Tem que ver, eles vão Tem muita andando… coisa pra explorar. Você não viu o videozinho que ela publicou? Eu fiquei ouvindo no Spotify, porque eu ouvi no que abriu. Não, tem que ver o não vi. vídeo. O vídeo Ai, mostra menina o do céu. cenário onde eles gravaram, que tipo, eu não conhecia, que é uma antiga ruína de um hotel na floresta da Barra da Tijuca. E assim, no Aham. meio do nada. E ela é um espaço que está sendo revitalizado hoje. E assim, é Caralho. muito bonito, é muito legal de ver. Aí, o único vídeo que eu vi realmente é de Vidigal, dessa Aham. música com o Carlinhos Brown. De resto, eu fiquei ouvindo só porque, cara, é muito emocionante. São músicas que a gente já conhece, mas elas estão gravadas de outra maneira. Então você vai ouvir Mistério do Planeta, dos Novos Baianos, que a gente tá super acostumado a ouvir, né? Tipo, da versão do disco. E tem aqui uma outra versão. E ela não é ao vivo, né? Não tem plateia. Então é só, tipo, um acústico gravado, assim. Então, é muito massa, cara. Tem a menina dança. São quantas músicas? 1, 2, 3, 4. São as 8, 7? 8 músicas, bem curtinho. Mas muito emocionante. Acho que esse eu fiquei realmente emocionada porque eram músicas que eu não esperava que fossem revistas ou repensadas, assim, as vozes, as harmonias de voz. E Marisa faz tudo, né? E agora eu vou ver o vídeo, então tenho mais coisa pra consumir. Eu amei que eu não vi ainda. Ai, meu Deus. Agora eu vou dar minha teoria. Vai. O Nick não gosta de Marisa Monte, primeiro porque ele nunca ouviu Marisa Monte, de fato. Ele nunca pegou Eu amo quem fala isso. Ele nunca pegou os 2 primeiros discos pra ouvir. Com certeza ele só partiu do Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. Ou ele pegou o disco de 2011, porque tudo do Nick é relacionado a 2011. E 2011 é aquele disco fraquíssimo dela. Não, esse então não é por isso legal. que o Nick não gosta. E outra, o Nick foi num show com a ex dele, do Silva, cantando Marisa Monte. E ele odiou. Não. Então ele criou na cabeça dele que Marisa Monte é o Silva. E não é. Então, assim, o Nick Deus. está errado. Se eu tivesse visto esse show, acho que eu ia ter ficado traumatizada também. Na verdade, eu não odeio Marisa céu. Monte, eu só não ligo, assim. Não bate o coração. O que eu mais conheço dela é o Tribalistas, que eu acho Amor um é saco. viu? Aí, ó. Você foi nas coisas. É. Aí você foi justamente naqueles que não combinam com você. Acho que poderia ir pro mais. Começar no mais, eu acho Não, legal. o Nick é cor-de-rosa e carvão. Eu também e acho. O universo ao meu redor. Eu Eu também acho que eu acho. vou Eu acho que são continuar os mais ali não pro dando a samba. mínima. Próximo. Porra, Kleber. Então é isso, Bom. seguimos. Singles, rapidinho. Saiu o Supervão, banda gaúcha, que a gente já comentou aqui algumas edições. Eles vão lançar um disco novo e eles lançaram uma música nova muito boa, que se chama deixa eu Depois ver. do Fim do Mundo. É um techno acid pós-apocalíptico, assim, Amo. muito calcado na eletrônica. Muito bom, é uma das melhores músicas que eles já fizeram até hoje. Eba! Minhas amigas latinas, minhas vizinhas, Arca e Rosalia, elas vieram do quê? Lá do Grajaú, pra gravar uma musiquinha juntas agora. A música se chama KLK. Ela faz parte do disco novo da Arca, que sai amanhã, na data de publicação deste programa. E é tudo. É um batidão frenético latino, mas com uma pegada mais experimental. É exatamente aquilo que a Rosalia tem feito nesses singles dela em carreira solo. É só a que com Arca e a Rosalia. Tipo, Exatamente, é uma mistura das duas, assim, perfeito. É bizarro, Amei é bizarro. muito. Fora que a capa do single, assim, é perfeita, com ela levantando a bandeira da Venezuela. Aí saíram uns discos muito bons, que eu vou recomendar, que é da Tiana Taylor, que é o The Album. Assim, A mulher, capa é maravilhosa. que isso. A capa, a Mano, estética, todos os 7 singles, os horas de clipes, álbum bom. tudo. Tem esse defeito que, tipo assim, ele é um disco de fato muito longo, são 23 longo. faixas. Meu Eu Deus. sinto um peso muito grande, principalmente na metade, da segunda metade. E É, como da tem segunda muita metade. participação, como tipo Missy Elliott, Lauryn Hill, Erykah Badu, você fica muito nessa ânsia de querer chegar nas músicas que tem as participações, assim.
Então eu acho que podia ter dado uma cortadinha. Bom, pra eu quem acho ouviu também, assim. 27 horas de 1975, o novo, 25. a Tina Taylor, dá pra tirar na boa. Ah, amigo, não, mas o 1975, ele é bizarro ali. Só tem 2, 3 músicas que fazem uma barriga. Da Tiana começa a ficar um pouco cansativo, na minha Sim. opinião. Eu achei Não, que eu fica concordo. um pouquinho No repetitivo, sabe? A atmosfera pesa um pouco, assim, as Pesa um batidas, tipo, pouco. ficam muito parecidas, assim, sabe? Exato, E o é- 1975 é diferente. E é o completo oposto do que ela fez no disco anterior com o Kanye West, que era, tipo, Exato. 8 músicas. Era, tipo, 8 pá, pá, músicas. pum, e Maravilhoso, valeu, assim. maravilhoso. Velho Dylan lançou Rogue and Roadaways, disco novo, 39º álbum de estúdio dele. Muito bom. Depois de quase 10 anos sem lançar nada. Tipo, o último foi de 2012, que é aquele Tempest, que é bem fraquinho. Eu acho, e depois ele começou a fazer umas regravações de standard de música norte-americana, que eu acho um porre. Mas esse disco tá muito bonito, porque é o Bob Dylan, velho, entendendo que, tipo assim, todos os amigos dele morreram. Ele perdeu todo mundo que ele Tá conhecia, sozinho, praticamente. cara. Só que não é numa reflexão, tipo, pessimista ou triste. É muito sóbria. É tipo, caramba, eu sou um personagem imortal na história da música e olha tudo isso que eu já vivi até aqui e que vou continuar vivendo por mais uns anos, sabe? Tipo a fase pré-morte do Johnny Cash. Então, ele me lembra um pouco mais o Leonard Cohen e o David Bowie, porque Tá. até o tipo de estrutura das músicas, que elas são bem contemplativas, são umas músicas extensas, tipo, tem música com quase 17 minutos. Só que diferente do disco da Tiana Taylor, eu não consigo sentir o peso nesse disco, tipo, é uma vai, sabe? Eu Se não você ouvi embarca ainda nessa inteiro. viagem, Eu quero ouvir com tipo, calma. eu tirei o sábado, assim, pra ouvir ele. Foi uma experiência bem legal. Eu acho que a poesia dele continua muito boa. A voz Muito, dele, ele o cara nunca foi um escreve grande muito, meu. cantor, assim, mas... e assim, é um disco de blues, em sua maioria das faixas. Eu não gosto de blues, porque se blues fosse bom, não começava com B de Bolsonaro. Mas eu encantei pelo disco e viajei. Pra mim, funcionou. Então, assim... Ridícula. Aceito e respeito, mas eu gosto mais dessas que vão pra uma pegada mais jazz ou mais Boa. ambiental. E a última, brasileiríssimo, Cadu Tenório lançou o disco novo dele, que se chama Monument of Nothing, participação da Jussara Marçal, Rogério Skylab, Sara Não Tem Nome, uma porrada de artistas todos reunidos Eita. dentro desse trabalho, que é mega experimental. Também peca pela barriguinha, podia ser menor, podia cortar uma boa... Assim, o primeiro bloco do trabalho, eu acho que ele vai pra umas coisas assim que não tem nada a ver. E aí depois, quando ele cai numa coisa que é mais pra eletrônica, com umas coisas meio futurísticas, bem de experimentação, lembrando um pouco o Neotrix Point Never, eu acho que o disco acerta muito. Principalmente nessa questão das participações especiais. Então, e é um bom disco pra quem não conhece o trabalho do Cadu Tenório, que é um dos nomes mais interessantes dessa cena experimental carioca. Bom O demais. disco chama Monument of Nothing. E você, Nick? Bom, minha dica de hoje vai um pouco pra você, Kleber. É uma banda chamada Peel Dream Magazine. Peel Dream Magazine é britânica, é por causa do John Peel. O nome é muito boa. Eu não Peel sei de onde Dream eles são, na real. Magazine. Eles lançaram um segundo disco que chama Agitrop Alterna. É uma coisa meio dream pop, mas com umas É bem guitarrinhas boa. meio shoegaze, assim. Nossa, tipo, não conheço, É não. um dream pop É com bem fuzz, boa. assim, é bem legal. É bem legal. Ai, é que bem... capas lindas! Eu É amo artista com maravilhoso. estética. Chique. É maravilhoso. Ô, amigo, agagora eu não lembro se eles são americanos ou se eles são britânicos, mas o nome Tem é uma por carinha causa de ser do John americano. Peel. Tá uma carinha de ser É, mas Só a o americano. nome é gente por vendo causa do John sobre Peel. aqui, ó. Eles são nova-iorquinos. É, Eles baseados em Nova York. É isso aí. Então, mas é um disquinho bem bom, assim, tipo... Tem o quê? Quase 40 minutos, 13 faixas. É Agitro muito Pop easy listening, Alterna, assim. é esse. Isso. Acho que os meus pontos altos do disco as duas primeiras músicas, Peel e Emotional Devotion Creator. São bem boas, assim, tipo... Te colocam de cara, assim, aonde o disco vai te levar pro resto da viagem, assim. E vale muito a pena. Ele foi lançado em abril e só agora que eu consegui ouvir, na real, mas vale muito a pena. lembra o quê? Cara, Shoegaze, né? essas bandinhas, tipo... Lembra um ouve. pouco dessas bandinhas meio indie que vão pra esse canto. É tipo um beat fóssil, só que com fuzz, assim, tipo... Gostei.
Se fosse Eu não pra gostei, fazer foi uma da comparação. recomendação sua da semana passada lá, os anos 90 lá. Eu não falei mirando em você, então tá tudo bem. Não, mas eu fui ouvir porque você recomendou, né? Eita. Treta. Mas é isso, essa é a minha diquinha da semana. Acho que Boa. dessa semana você vai gostar. É em homenagem ao radialista, o nome da banda, John Peel. Que, ó, do Nossa, John eles têm Peel. uma playlist de música brasileira que tem, tipo, Elis Regina e Chico Buarque. Nossa, Ah, Erasmo boa. Carlos, várias coisas legais. Que legal, vou ouvir. Então é isso, bora pro próximo bloco, você precisa ouvir isso. Começando o nosso terceiro bloquinho aqui. Elo, o que você tem a dizer pro pessoal que nunca ouviu o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz indicações de trabalho, seja ele, sei lá, um disco, um filme, um livro, uma iniciativa, por que não? Que Eu você trouxe. precisa conhecer, cara. E assim, de qualquer tempo, espaço, fica à vontade. Cara, Cara, eu desvio meu. no preto, cara, eu caí do palco, cara. Que horror! Que horror! Nick, Bom, cara, eu entrei numa fase de quarentena que eu tô basicamente muito nostálgico, porque o futuro parece cada vez mais distante. A gente tá sim, cada vez com mais certeza. nessa merda, então No Brasil, sim. eu tô resgatando coisas de um passado, não tão passado assim, mas que me marcaram bastante. De 2011. 2011. 2011/2010. A banda chama Câmera, que acabou, infelizmente. Ah, que legal, eu adoro! Cara, eu amava Nossa. muito essa banda, assim. Era bem Nostálgia. boa. Eu gosto muito dos dois primeiros EPs, o Not the Tourist Invisible Houses. Foi quando eu conheci eles, e na época eu ainda tinha um blog que era meu, e que a Yu escreveu nele, inclusive, por um tempinho. Como Maravilhosa. chamava? Infinity's Playlist. Ah, pode crer. Ela já me contou isso, eu amei. Então, a gente se conheceu por lá, basicamente. Mas enfim, se eu não me engano, essa foi a primeira entrevista que eu fiz, assim, com eles. Eles estavam no comecinho também. Eles fizeram algum show aqui, eu fui, tipo, conversei com eles e tal. Super gente boa, todo mundo. Então, eles têm 3 obras, 2 EPs de 2011 e um disquinho que chama Mountain Tops, de 2014. Nossa, esse disco é tudo. Lançado pela Balaclava, esse disco, inclusive. Puta, Sim. é muito bom, assim. É aquele indie rock meio anos 90, assim, com carinha de clássico. Total. Mas ao mesmo tempo tem um toquezinho... Não sei se dream pop, mas talvez um shoegazinho ali e tal. Uma coisa um pouco Mais mais... pro Dream Pop, uma coisa mais Yola Tango, essas Sim, bandinhas assim. Uma coisa mais dreamy, assim. A voz Sim. do André é maravilhosa. Inclusive, ouçam Moons, que é a nova banda dele, que é muito Muito bom. boa. Ele Acho vai... que a gente já falou dela em algumas edições. Então, ele vai um Já. pouco mais por caminho do folk, mas enfim. Câmera é esse indie rock, eles são uma banda de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que surgiu e morreu ali entre 2010 e 2015, 2016. Uma pena, porque eles eram ótimos. E é isso, essa é a minha dosezinha de nostalgia. Babado. Klebs. Vamos lá. Vou começar por uma recomendação de suporte para artistas, trabalhadores da cena noturna do Rio de Janeiro. Vários produtores culturais, selos e coletivos se uniram para produzir uma coletânea chamada Rave RJ Suporte. É uma coletânea de techno, acid, deep house, fritação delícia. É muito boa e todo o dinheiro da venda dessa coletânea é destinada a um fundo que eles criaram para ajudar os trabalhadores noturnos, que são, tipo, desde pessoa que trabalha no caixa até, sei lá, garçom e afins. E aí você pode ajudar diretamente comprando pelo Bandcamp ou pelo site deles, que é o raverjsupport.club. E aí o valor pode ser diferente, porque do Bandcamp é no mínimo R$4, mas eu acho que daí tem as taxinhas e descontos. Então é legal que você ajuda as pessoas por meio de um projeto legal e ainda recebe em troca um pacotão de músicas muito incríveis. Pelo Bandcamp você pode ouvir e ao mesmo para ter um gostinho do que você vai encontrar nessa coletânea.
E se você tiver um projeto interessante que você acha que a gente deva divulgar aqui para ajudar essa galera de graxa, dessa galera que trabalha como road, dessa galera para além da banda que fica no palco, manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, compartilha que a gente traz aqui nas próximas edições sem problema. Outra recomendaçãozinha é o canal do YouTube do J Dutra. Ele faz música lo-fi de clássicos da música brasileira. Então ele tem, por Que exemplo, gostoso. Alucinação, Lo-Fi Remix, Amiga da Minha Mulher, do Seu Jorge, versão remix. Tem uma versão incrível pra Me Dê Motivo, do Tim Maia, que é toda lo-fizinha. E aí ele vai indo pra umas coisas que são muito MPB, até umas coisas tipo cheia de manias do Raça Negra, toda nessa pegada beat lo-fizinho, assim. Meio psicodélico, meio vaporwave, que é uma delícia de se ouvir. Como chama Recomendo mesmo muito. ele? J Dutra. Ah, tá bom. E ele tem um Instagram dele, segue, que tipo é bem legal, ele compartilha todas as coisas e todas elas têm essa capinha bonitinha. E a minha última recomendação, eu organizei os 50 melhores discos, na minha opinião, no primeiro semestre. Eu já dei uma olhada. Todo ano eu fecho 25 nacionais e 25 internacionais, mas infelizmente não fechou a cota de nacionais esse ano, eu só consegui bater 14, que eu achei que são realmente significantes. E em compensação, na cena gringa, tipo, bombando, Canadá campeão, com vários discos incríveis esse ano. E aí eu montei um pacotão de 50, então assim, se você deixou passar a metade do ano, não parou pra ouvir nada, pega essa listinha e vai ouvindo um por um, que tem bastante coisa boa ali. Bom demais. Arrasou, Lolo. Bom, eu venho com uma iniciativa só, gente. Nesses tempos loucos, acho que eu tô super pesquisando isso e tá me fazendo bem procurar, porque, enfim, né? Tem muita gente passando perrengue. E ajudem o Girls Rock Camp, que é uma iniciativa que a gente já conhece, na verdade, né? A gente já falou sobre isso. E é um projeto social que promove o empoderamento de meninas através da música. Então, eles têm aulas de instrumento, aulas de musicalização, ritmo, enfim. E eles estão batalhando nessa pandemia para conseguir manter a sede delas em Sorocaba. Então, estão aceitando algumas doações. E é um projeto muito massa, que se expandiu também para outras cidades do Brasil, né? Quando tudo estava acontecendo, ele não só ficava em Sorocaba. E é muito importante, realmente, você ter esse momento, assim, para as meninas, né? Então, ele faz, tipo, um acampamento musical, assim, de um rock camp, né? Só que não tem o Joe Jonas, infelizmente. Nem a Demi Lovato. Nem a Demi. Mas para essas meninas de 7 a 17 anos, assim. Então, elas ficam essa semana vivendo essa experiência entre garotas, aprendendo um instrumento. No final, elas podem se apresentar, tipo, tudo que eu sempre quis quando eu era garota, tá bom? Queria voltar no tempo. Então, acessa lá, o Instagram delas é @girlsrockcampbrasil. E eles estão com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. E não é um tear dos sonhos, né? Boa. Não é. Não é uma pirâmide Não que é. você vai se envolver e ficar falido. Não é. Tá tudo Que certo. horror, gente. Não é. Não é. E você, Isa? Então, gente, a minha diquinha aqui vai baseado, infelizmente, num Rest in Peace. A namorada do Larry, que é o guitarrista do Slaves, ela faleceu. Ela tinha 32 anos, eu admirava muito Credo. ela pelo Instagram. Sabe aquela pessoa que, tipo, ilumina, assim, sabe? Uma fofa. Ela era stylist de moda, super estilosa. Eles tinham 2 filhinhos, o Bart, Nossa, mas ela que tem morreu do 3 quê? aninhos. Eu não entendi quem De que é. câncer. É a namorada do Larry, que é o guitarrista do Slaves. E daí eu queria deixar aqui de dica pro pessoal que o Slaves é uma banda britânica de punk rock, que tipo apareceu em 2015 com o álbum Are You Satisfied, que eu ouvi bastante. E ela foi meio que embrionária, assim, dessa nova onda de tipo ter ficado mais fácil o caminho, porque tava muito fora de moda punk. Daí veio, né? Tipo, o Idols já tava rolando, mas não tinha destaque nenhum. Fontaines, enfim, abriu ali abriu tipo uma porta, assim, pra todas essas bandas. E aí eu quero deixar aqui de dica o Are You Satisfied, que é o álbum de estreia deles.
E um Rest in Peace para a Emma. Que bad. Não conheço a banda. Também não. É legal, assim, quem gosta de punk é bem britânico, assim, é tipo... Tem uma música que chama Cheer Up London, que é... Nossa, é muito britânico, assim, não tem nem o que falar. Mas é bem legal o álbum, gente. Boa. Então aí, essa é a minha dica para os meus seguidores de idols, que só falam comigo porque descobriram idols. As ocas. Então é isso. Chegamos aqui no encerramento do programa. Mais uma edição levinha pra você curtir com a gente aí de casa. Cheio de dicas. Cheio de dicas, muita coisa pra você conhecer, ouvir. E estamos preparando um especial gostosinho que chega logo em breve, que eu acho que vocês vão gostar. E eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, porque eu voltei pro Twitter. E também o Miojo Indie no Twitter. Eu sou @elocliver no Instagram e no Twitter. E @revista Balaclava no Instagram também. Eu sou @AlmeidaDora no Insta, @AlmeidaDora_ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Assina a gente nas principais plataformas de streaming pra gente continuar a crescer, aparecendo nas indicações do Spotify, das outras plataformas. E principalmente, contribua com o nosso podcast. R$5 por mês. Gente, isso não é nada. Isso é uma passagem de volta de ônibus de transporte público aqui em São Paulo. É um cafezinho. É um pacotinho de miojo. Você ajuda a gente no nosso podcast Caralho, que a miojo, bancar cara. os custos. É verdade. É que miojo dá uns Eu vou comprar 3, 3, vai. Já. Uns 3 dois mil hoje. miojinhos. Enfim, apoia a gente pra gente continuar sempre a crescer, pagar nossas contas certinhas e fazer programas especiais para você. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa e tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Marisa Monte. Esse podcast foi editado por Nick Silva.